dia, começa agora o programa 30 Minutos. Você está convidado a participar conosco, porque temos uma matéria que é de suma importância, principalmente nessa época de entrada de inverno. Você já percebeu que eu já estou aqui com meu pullover, meu blazer de bom velhinho, né? É meu filho que brinca muito comigo assim, né? Você é do bom velhinho, papai? É mais ou menos isso. Doutor Atahualpa Reis, ele é médico, professor de alergia, imunologia, temas, doenças do inverno e as suas alergias. Ele é o meu convidado especial de hoje. Doutor Atahualpa, muito obrigado por sua participação. Bom dia. Bom dia, Lincoln. Que bom, esse jeitinho alegre seu deve ser bom as pessoas fazerem consulta contigo, né? E também lá é assim. Eu tenho dificuldade quando às vezes vou no médico, ele me pergunta, diga. Aí eu falo assim, doutor, eu com isso, porque eu tenho muita dificuldade nisso. Acho que o médico tem que ser um pouco coach também, né? Para poder dar uma ajudada no paciente. O médico tem que se ligar ao paciente, né? Se você não se ligar... É verdade. A alma tem que estar assim, tem que bater, né? Tem que sintonizar. É mais ou menos quando o pessoal fala, bateu química, tem que ter química. É, exatamente. Tem que ter empatia entre o médico e o paciente. É e verdade. O paciente e o médico. Se tiver antipatia, acabou, né? Fica complicado. Doutora Atahualpa, nós estamos agora nessa entrada de inverno e me diga uma coisa, os idosos, as crianças são mais suscetíveis a doenças respiratórias e outras mais. O que fazer? Pois é, isso é verdade mesmo. Vocês até sabem, né? Que o governo brasileiro, preocupado com essa faixa de idade aí, que é as crianças até 5 anos de idade, os velhos são mais propícios a essas doenças se complicar, ele resolve fazer uma vacinação preventiva de todo mundo, nessa faixa etária, para gripe. E a gripe, sabe, Lincoln, é a principal doença respiratória desse período. Ela é muito comum e ela pode ocorrer por 2 sentidos, ou 2 tipos. Um é o resfriado simples, né? O resfriado simples, ele não abate o indivíduo, você fica com o nariz congestionado, espirrando, com aquela coriza, fica incomodado, mas não fica baleado, você consegue ir embora, trabalhar, estudar, então você consegue tocar para frente. A vacina de gripe, viu, Lincoln, ela não protege contra esses resfriados, não. Pois é, me explica isso aí direito. Pois é, a vacina de gripe, ela tem apenas 4 vírus, mas os vírus que ela é fabricada contra são os vírus influenza. Os vírus influenza, sabe, esses realmente, eles matam, eles são violentos, eles dão gripe mesmo. O que é uma gripe? É um resfriado que te abate, você fica febril, com o corpo desanimado, doendo, você quer ir para casa e ficar quieto, você não consegue trabalhar e nem estudar. Então a diferença entre resfriado e gripe é isso. O resfriado parece uma gripe, mas você toca a sua vida, não te abate. Agora a gripe não, te joga na cama. Pois é, e a vacina é contra a gripe influenza. E são 4 os vírus que ela comporta. Tem uma aí de 3 e tem uma de 4. Mas as duas, elas são capazes de matar o vírus chamado H1N1. Matar não, inibir o crescimento deles, né? Esse H1N1, esse é o mais preocupante de todo, porque se mata, Lincoln. Esse pode levar o cara para o hospital, pode ter uma doença pulmonar grave, uma síndrome respiratória aguda, e várias pessoas já morreram por causa desse vírus. E as 2 vacinas, a tríplice e a quádrupla, imunizam contra. Então a vacina é anual, isso não quer dizer que está imunizando contra esse resfriado comum. Pois é, não está. Muita gente fala comigo assim, mas doutor, eu tomei a vacina de gripe e estou gripado. Não está. Você tomou a vacina contra esses 4 vírus, que são os principais que te matam, mas não tomou contra os demais, porque a vacina não comporta mais vírus. Então os outros você fica vulnerável, aí você vai ter um resfriado mais leve, uma gripe mais leve, e fala que foi da vacina. Ô, Lincoln, a vacina é com vírus morto, não mata. Você já ouviu falar que o morto mata alguém? Tem gente que morre de medo de morto, você tem que ter medo de vivo, né? É de vivo. A única coisa que eu sei de morto é que eles podem aparecer de noite e puxar seu pé, eles falam, né? Falam, né? Eu não sei, mas pra mim é o seguinte, o morto não faz mal a ninguém, e a vacina é vírus morto, sabe? Então, a vacina não faz mal a ninguém, todo mundo deve tomar, e eu preconizo a vacina de 1 ano a 100 anos de idade. Todo mundo. Se o governo não paga, paga você. Mas tem que tomar a vacina. Bem, você tomou a vacina que combate o vírus da influenza. Quanto tempo depois você pode tomar a vacina comum?
Ou não deve apenas essa por ano? Não, a gente apenas faz uma recomendação. Quando você tomar uma vacina, espera mais ou menos uns 2, 3, 4 dias para tomar outro tipo de vacina qualquer. Porque se misturar muito, pode você estimular o organismo e ele ficar meio desregulado. Né? Ele não sabe, vai para lá, vai para cá. Então é só isso. Poucos dias de diferença você já pode tomar outra. Mas, Olinho, eu queria continuar nosso tema, porque você me perguntou o que fazer, não é? Então a primeira coisa é a vacina, tá? Todo mundo deve tomar vacina para evitar. Mas aqui, a coisa mais importante, além da vacina, é o problema da transmissão do vírus. Então, se você me perguntar assim, o vírus, como é que pega? Eu ia te perguntar, como é que é transmitido? Então, como é transmitido o vírus? Então, já existe uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, no NIH de lá, que é o Serviço de Saúde, e esse é comprovado cientificamente. Os resfriados e as gripes pegam pela mão. Esse negócio de ficar no ambiente, a pessoa tossir ou dar uma tichinha no ambiente, olha, pode pegar, mas é muito raro, é muito pouco provável. Beijo na boca? Não, aí sim é direto. É complicado. Aí é direto. Aí já vai. É direto. Mas agora de dar no ambiente. Eu falo pra gente que está aqui fazendo a transmissão do programa, cuidado, tô avisando a turma. Não, Lincoln, o beijo na boca é igual a mão, né? Porque a mão, para você contaminar, você tem que levar ela, né? É verdade. Vai levar pra boca, pro olho. Os olhos. Então é o seguinte, toda pessoa que está gripada ou com resfriado, ela tende a fazer isso aqui, ó. Ou então isso, ó, atim, não é isso? Não é isso? É verdade. 3 horas o vivo tá vivinho aqui, ó. 3 horas vivo, capaz de passar para outra pessoa. Então, se você faz isso e chega na casa de alguém, ou seja, perto de um amigo seu e dá a mão, você não é amigo dele, você é inimigo. Tá passando o vírus. Principalmente na hora que ele tá comendo, né? Chega no restaurante, o sujeito tá comendo, você vê a pessoa, pega na mão de um por um que tá comendo lá. Então eu queria, se esse programa der algum resultado, eu pretendo que ele dê pelo menos esse resultado. Não dá a mão para a pessoa quando você estiver gripado, não faça isso. Isso é realmente uma coisa trágica. Você está passando para o seu colega, amigo, uma gripe, é isso que você quer? Se for, passa. Tá certo? Agora, você que não quer receber, você tá gripado, ei! Eu não pego na mão. Aqui, ó, ei! Eu não pego em mão. Então, eu já sei, né? Agora, o pior é que não precisa dar a mão. Quando a pessoa tá com a mão infectada 3 horas, ela vai na maçaneta, pega, ela vai no telefone, pega, vai num ônibus, segura, passou, botou o vírus lá. Qualquer um que chegar e botar a mão atrás, 3 horas o vivinho, basta levar para o olho, basta levar para a boca ou para o nariz. Então, doutor, andar com o álcool gel no bolso, aquele vidrinho menor, na bolsa, é fundamental? Eles vão chamar você de doido. Pois é, mas é o certo ser doido. Não, aí é doidura, chegou a doidura. Mas o certo é ser doido, então. Não, pois é. Mas não cumprimentar, eles vão chamar de doido. Você vai pegar na maçaneta, pega um lencinho lá, vira a maçaneta. Vai segurar no ônibus, pega uma luva lá, vai assim no ônibus. Mas o melhor, sabe o que é? Você tá consciente disso, né? Não levar a mão na boca, no olho, nem no nariz. Chega lá onde você tem que chegar, lava a mão. Pronto. Lavou a mão. E esse lavar as mãos, eu estava vendo uma reportagem um dia desses, lavar as mãos, fazer isso aqui, fazer aqui nas unhas, porque parece que nas unhas também há uma concentração grande, porque se fazer, lavar a mão aqui assim. Tem uma prática. Outro exagero, é doidura também. Vamos chamar de doido. É só lavar as mãos aqui, pronto? Ligo, água corrente, lavou a mão, pronto. Não precisa lavar aqui Não, Ligo, esse é cirurgião, Ligo. Cirurgião que realmente não pode levar nenhuma bactéria para dentro da sala cirúrgica, faz isso. Mas se você fizer isso em público, eles vão chamar você de doido. Ok. Agora, e se não fizer em público, em casa, vale a pena? Como é que é? Se não fizer em público, em casa, vale a pena fazer isso, lavar direitinho? Não, eu acho que vale a pena. Aliás, tem um provérbio antigo, vocês todos conhecem, né? Lavou, tá novo. E é isso. Lavou, tá novo. Se você lavar, não tem mais nada. É verdade, é verdade. Eu já falei no beijo na boca aqui. Fala aqui, o pessoal não escovou o dente, resolveu o problema. Tá certo. Doutor, quais são as principais doenças respiratórias que se agravam agora no inverno? Então, nós falamos do resfriado e da gripe, agora nós temos que falar das complicações do resfriado e da gripe, que são a infecção dos seios da face, que é a sinusite, a infecção da garganta, que é a amigdalite ou faringite, a infecção do pulmão, que é a pneumonia, não é? Essas são as principais doenças infecciosas
complicantes de uma gripe, de um resfriado. Agora, nesse período também aumenta muito as alergias, viu, Lincoln? As alergias aumentam muito nesse período e aí você pode ter bronquites alérgicas, asma, rinite alérgica. Aí sem você nunca ter tido bronquite, você pode ter, por exemplo, algumas crianças que já nascem com a predisposição para bronquite, a questão asmática. De repente você nunca teve uma predisposição para isso, nem nunca passou. Depois, aos 30 anos, acontece uma bronquite. Isso é possível? Pergunta sua é muito boa para esclarecer o seu público, porque olha aqui, a doença chamada alérgica asmática, bronquite asmática, ela é genética, ela vem lá de trás, ela começa lá na infância, até os 5 anos de idade ela já apareceu, e ela prolonga depois pela vida fora, mas veja bem, vem lá de trás. Agora, uma pessoa começa na vida adulta a ter crise de bronquite, certamente não é essa bronquite que nós estamos falando, a atual bronquite alérgica. Existe uma outra bronquite, quando um indivíduo tem uma gripe ou tem um resfriado, e esse resfriado, eventualmente ele possa descer para o pulmão, porque pode descer, do nariz, da faringe para o pulmão, não tem parede, não tem porta, não tem janela, não tem nada, desce direto. Se descer para cá, pode dar uma bronquite infecciosa, bronquite complicante de um processo infeccioso da via aérea superior. Pode dar em todo mundo, em qualquer idade. E aí as consequências disso? As consequências aí são piores, porque já isso aí é uma coisa bacteriana, é uma coisa que complicou um vírus, e aí realmente essa hora você precisa de um médico. Bem, doutor, alergias, a gente está falando aqui de alergias. Por exemplo, eu conheço uma determinada pessoa que aos 35 anos de idade foi num bom restaurante aqui em Belo Horizonte, e essa pessoa, a vida toda, pescador, marinheiro, gostava e gosta muito de um camarão. Acabou de comer uma muqueca de camarão com lagosta. Quando ele subiu ali em direção ao Vila da Serra, ele já tomou a Polaramine porque sentiu que alguma coisa estava acontecendo, a mão coçando. Quando ele chegou no bairro Vila da Serra, teve que ser levado para o primeiro hospital que estava ali, com uma alergia tremenda a camarão, o corpo todo empolado, parece que a glote começou a fechar. Isso nunca aconteceu até os 35 anos. O porquê de alguma coisa acontecer, uma reação alérgica a algum tipo de alimento, por exemplo, fora daquele período que você acharia de normalidade, desde criança. O porquê de disparar esse gatilho? Muito bem, você sabe que ele podia morrer, não é? Isso é realmente, nós chamamos de reação anafilática. Essa é uma das coisas que mata o indivíduo, e mata em 15 minutos. Então, essa providência de ter levado pelo hospital foi muito boa, porque ele podia ter morrido. O que ocorre nesses indivíduos é que eles são... as reações alérgicas ocorrem por 2 motivos. O primeiro motivo é que você tem que ter uma genética. Lá atrás tem que ter uma genética. Então, famílias de indivíduos alérgicos podem levar uma genética para um filho. Então, ele recebe dos pais. Ele está preparado. Ele pode ter recebido dos avós, os pais podem não ter... Pode receber dos avós, pode ter recebido dos pais, mas ele está preparado, mas não está desencadeado. Para desencadear, tem que haver a reexposição, a exposição repetitiva. Foi isso que aconteceu com ele. Ao longo da vida, ele foi comendo, chegou uma dose, que essa dose era a dose desencadeante. Era a gota d'água. Exatamente, ele teve o episódio. A partir daí, toda vez que ele comer um camarão, ele terá o mesmo episódio. Tem algum tratamento nesse caso, ou o tratamento é não comer o camarão? O tratamento ou a carne suína, seja o que for. O tratamento é não comer, e cuidado com o rótulo dos alimentos, é preciso pesquisar a rótula para ver se não tem contaminação. Quando vai em restaurante e pede lá um peixe, precisa perguntar lá na cozinha se a colher que fez o peixe não passou no camarão, porque eu sou alérgico a camarão, avisa o cozinheiro, não é certo? Porque não basta, não é quantidade, qualidade. Uma colher que tenha passado lá no camarão e depois foi pro peixe, mata o cara. Então, isso é uma coisa que existe. Então, o principal é realmente não comer. Agora, você me pergunta, tem alguma? Tem. Mas aqui não há nenhum centro médico, nossa no Brasil atualmente, preparado para tratar isso aí. Poderia tratar, poderia hipossensibilizar, dessensibilizar, mas nós não estamos com um centro médico adequado para fazer isso aqui no momento. Ok. Alergia sazonal. E aí? A alergia sazonal, essa é boba, sabe? Essa aí vem só em períodos, né? Claro. Determinados períodos, elas costumam ser leves, e você com um remedinho desse que você acaba aprendendo com o médico ou com os pais,
você resolve. É um antialérgico que você toma para cortar a reação alérgica. Se for um problema no nariz, você joga lá um corticóide nasal. As alergias sazonais você consegue sem livrar delas com pouco cuidado. Agora, se elas tornam-se mais persistentes, aí já merece um tratamento, né, Lincoln? A sazonal é complicada, né? Tem que tomar cuidado. As relações alérgicas é complicada, né? A persistente. É verdade. As reações alérgicas ocorrem em cerca de 30% da população mundial ou brasileira e são devido à predisposição genética, como a doutora Taualpa já disse, pré-determinada e chamada de predisposição atópica, ou seja, essas pessoas têm uma tendência a reagir de uma maneira muito mais intensa, chamada de hiperreação a determinadas substâncias que invadem ou penetram no organismo e que são estranhas a ele. Os alimentos mais comuns de trazerem, de proporcionarem ou de desencadearem essa reação alérgica? 6. Podemos fazê-lo em 6. Por favor, olhando ali para aquela câmera que é importante. Aliás, isso é um consenso mundial. Isso não é brasileiro, não é mineiro, é mundial. No mundo inteiro, hoje nós nos preocupamos com 6 alimentos. Então vamos lá, toma nota. Trigo, soja, leite, ovo, amendoim e castanha e frutos do mar. 6. Esses são os 6 alimentos preocupantes. Então, quando chega na minha clínica alguém que fala que quer pesquisar alergia alimentar, são 6. Mas algum que ela possa me informar, não, meu doutor, mas eu acho também quando eu como o chocolate eu fico muito ruim, eu incluo. Mas é por incluir. Na verdade, são 6. 6 provocam a maioria das doenças alérgicas relacionadas com alimento. A carne suína? Hã? A carne suína? Raríssimo. Ela não está incluída nesse item no 6. Eu só vou pedir uma carne suína se você falar comigo assim, mas eu acho que a carne suína me faz mal, então eu vou pedir. Mas é ok, olha, se vier um resultado positivo, eu vou cair de costa. Muito bom. Mas eu te interrompi. Você ia complementar um pensamento? É porque você falou 30% das 30%, ele disse, né? São as alergias no Brasil, e eu diria que é no mundo também, com tendência a ser 50, tá, Lino? 50. Mas essas alergias ocorrem principalmente pelas alergias, não por alimento. O alimento hoje significa, na população infantil, entre 4 e 6 da população infantil, entre 4 e 6. No adulto, 1 a 2% deles têm alergia alimentar. Então é pouco. O resto são as chamadas alergias respiratórias e as dermatológicas. Essa é a grande incidência de doenças alérgicas no Brasil e no mundo. 30% do povo brasileiro é alérgico. As dermatológicas, vamos falar um pouquinho sobre elas? Vamos. Então, e aí? A dermatológica, a principal delas é a dermatite atópica. A dermatite atópica, ela ocorre também lá desde a infância, vem da infância, ocorre lá, depois ela te acompanha. É uma eczema, é uma irritação da pele nas dobra do braço, dobra da orelha, dobra do pescoço, dobra do joelho, dobras. Então, é um eczema chato, que coça muito, que te acompanha a vida inteira. As causas principais são contato com as coisas que batem na pele e aí entra a parte alimentar para ser pesquisada. Pode ser causada também por alimento. Essa é importante. A outra é a urticária. A urticária, quando ela é aguda, Lincoln, a urticária aguda, nós não damos muita bola para ela não, porque todo mundo na vida vai ter 1 ou 2 episódios de urticária aguda. Toma um antialérgico, ela passa e acabou, não fica preocupado. Eu às vezes recebo no consultório, Lincoln, pessoas que tiveram uma crise de urticária e vão lá para fazer um monte de exame. Eu falo, eu não vou fazer. Essa urticária vai acabar, vai sumir. Se ela voltar, aí você volta aqui. Ok. Aí nós vamos fazer um monte de exame. Não pode ser reincidente. Isso. Agora, se ela é reincidente repetitiva, nós chamamos isso de urticária crônica, aí ela merece uma investigação adequada e pode entrar, então, todos esses fatores que eu falei. Substâncias que entram pela respiração, substâncias que entram pela pele e substâncias que entram pela boca. E que vão dar uma reação na pele, mas pode entrar pelo nariz. Você pode ter contato na sua casa com ácaros ambientais e desenvolver crise de urticária por causa do ácaro. Impressionante, né? Então, é isso que torna a medicina difícil e complicada, né? É verdade. No caso, as mãos. Às vezes algumas pessoas têm uma alergia nas mãos e você percebe a pele assim mais dura, mais grossa. Que tipo de alergia é essa? Chamamos isso de dermatite de contato.
Isso ocorre muito comumente em donas de casa, viu? Porque elas vão lá na cozinha lidar com aquelas substâncias detergentes, aquelas substâncias ácidas, né? Aquelas substâncias irritantes, muito comum nelas. É comum também em algumas profissões, né? Profissão tipo o pedreiro, que mexe com areia, cimento, né? Então, é comum em algumas profissões, é comum na dona de casa. Mas ela ocorre também com muita frequência nas mulheres que gostam de cosmético. E qual mulher que não gosta de cosmético? Todas, né? Todas. Agora, por que ocorre em umas e não ocorre em outras? É a genética, ô Lincoln, entrou a genética. Então, se você não tem um passado genético atópico, alérgico, você não terá reações. Esse tratamento para as mãos, no caso? Tem que achar causa, Lincoln. Aliás, toda doença em medicina, toda ela, sem exceção, se você não tiver uma causa definida para eliminar, ela não vai acabar. A medicina não é tratar o sintoma, a medicina não é dar o remédio para o que o indivíduo está apresentando. Não, não é isso. A medicina é ir a fundo, procurar através de uma investigação científica, detectar a causa do problema e eliminar a causa. Se você não eliminar a causa de um problema, você não acaba com ele nunca. Vai tratar com efeito a vida inteira. Isso, vai ficar a vida inteira. E por certo será uma vida menor, né? Aliás, nós podemos tocar um assunto importante aqui agora, que é exatamente isso. A maior doença alérgica incidente no Brasil e no mundo é a asma brônquica. Essa é a maior de todas. Ela até alcança mais ou menos 10% da população adulta e pode chegar a 25% da população infantil. Então, estou falando de uma doença que atinge 1 em 4 crianças. É muito comum. É a doença mais comum. Pois bem, essa tal asma, o melhor medicamento que existe para controlar a asma são os remédios que bloqueiam as crises. Você faz tratamento da crise, tudo bem, mas você dá uma medicação para o indivíduo para ele fazer uma profilaxia e ele evitar que ele tenha a doença. E você consegue usar o medicamento e evitar. Mas aí, Lincoln, é pro resto da vida. Vai acompanhar você até terminar a sua vida. Eu acho isso um absurdo, porque toda doença tem causa. E olha, 85% das asmas têm origem alérgica, detectável através de exames. São 2 exames, Lincoln, que se faz para detectar a causa de uma asma. Um é o chamado teste cutâneo, que é o meu ganha-pão no meu consultório. Lá eu faço os vários testes para saber a asma provocada pelo quê. Mas não é só isso. O pediatra pode perfeitamente pedir ao laboratório, da mesma forma que eu faço o meu teste, ele pede ao laboratório uma investigação dos 6 alimentos, quando há uma perspectiva que seja alimentar, e dos chamados inalantes ambientais. Quais são os inalantes ambientais comuns no Brasil? Eu diria que são 6 também. Poeira domiciliar, fungos dos mofos e das casas, o ácaro ambiental, que ele infesta, eu diria que a 90% das casas brasileiras tem ácaro, tá certo? Pelo de cachorro, se você tem cachorro, pelo de gato, se você tem gato, e faltou um aí, qual foi? Faltou um aí, fungos, pelos, ácaros e os pólen. Mas os pólenes em Belo Horizonte são raros. Lá no sul do Brasil tem muito, aqui são muito raros. Então você pede 6 substâncias que entram pela respiração, 6 alimentos, você chega na causa da asma, o que é que provoca a crise do indivíduo. Então, olha, não basta dar o remédio, precisa eliminar a causa. Natação, nós estamos quase encerrando o programa. Natação. É muito bom. Já foi uma época que eles falavam assim, olha, quer curar a asma? Nada. Não é isso, não é isso. Natação porque nós aconselhamos que todo indivíduo alérgico, asmático, tenha que evitar a causa, fazer o remédio preventivo e fazer atividades físicas. A melhor atividade física é a natação. mas não é só ela não, qualquer uma que o indivíduo tenha vontade de fazer. Aeróbica, bora para frente. Todas elas. Ok. Vivemos cerca de 90% a 98% de nossas vidas dentro de um ambiente fechado e 40% dentro de um quarto. Para encerrar, os cuidados com essa casa fechada, com o quarto principalmente. Quarto e casa clean. Sabe o que é casa clean? É isso aqui, ó. Menos essa cortina. Isso, menos a cortina. Se você tem um pano na mão e passou ele na água e é capaz de limpar, você tem uma casa clean. Clean para o chão, clean para onde você senta e clean para onde você dorme.
Todo lugar que você dorme, senta ou tenha um contato, você tem que ter a possibilidade de limpar com pano úmido. Isso é a casa ideal. Todo alérgico deveria ter uma casa desse tipo. Casa clean. Sem cortina, sem tapete. Não pode ter cortina, sim. A cortina que não seja de pano, como está aqui, que seja de material impermeável. O banco tem que ser material impermeável, como está aqui. Okay. A cama tem que ter uma capa impermeável. O colchão tem que entrar numa capa e o travesseiro também. Porque se tiver uma capa lá, você passa o pano úmido, acabou. O chão tem que ser assim, ó, passou o pano úmido. Se a casa for assim, Lincoln, 50% dos asmáticos não existiriam. Muito bem. Doutora Atahualpa Reis, que pena que o nosso tempo foi embora, mas um bom papo, aquilo que eu disse, né? O médico tem que ser alegre e competente, eficaz. Muito obrigado por sua participação conosco. Obrigado a você também, estamos às ordens. Obrigado, e muito obrigado a você que participou do 30 Minutos sem alergias, asmas, bronquites, que essas coisas comecem a se resolver, ou pelo menos serem tratadas na sua vida. Querendo Deus, estaremos aqui na próxima semana. Grande abraço, até lá.